Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h04, voltamos com o primeiro jornal ao vivo na Prever FM nesta manhã de quinta-feira. E a primeira entrevista do dia, estamos recebendo aqui o médico ginecologista obstetra, Dr. Daniel Dias, para falar a respeito de endometriose, um evento também que vai acontecer a respeito desse assunto no Teatro Municipal. Doutor, satisfação em tê-lo aqui. Bom dia, viu? Bom dia, Márcio. Bom dia, Ellen. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos os ouvintes da Prever FM. Um prazer estar aqui com vocês hoje, falando a respeito desse assunto que eu julgo extremamente importante. Doutor, para a gente começar, o que é a endometriose? Então, a endometriose é uma doença inflamatória ginecológica crônica que afeta 1 em cada 10 mulheres em idade reprodutiva. E ela se manifesta principalmente como dor pélvica crônica e infertilidade. E a gente sempre fala que sintomas dessa natureza, eles podem afetar não apenas o bem-estar físico dessas mulheres, mas também o bem-estar psicoemocional, levando a um prejuízo muito importante, muito significativo da qualidade de vida. Então, em última instância, a endometriose se reflete como uma perda na qualidade de vida que vai também, afetar as relações interpessoais dessa mulher, não só dentro do ambiente familiar, mas também no seu relacionamento conjugal, nas relações dentro do ambiente de trabalho. Então, é uma doença que afeta a parte física, a parte psíquica, a parte emocional e também a parte social dessas mulheres que sofrem muitas vezes caladas, sem nem saber o que acontece com elas, o que elas têm. Então a importância de a gente divulgar as informações para que haja um reconhecimento precoce dos sintomas da doença e a gente possa, assim, intervir de maneira o mais oportuna possível. Essa doença acomete a mulher quando jovem, de repente adolescente ou não, doutor? Isso, então eu comentei que ela acomete mulheres em idade reprodutiva, então ela inicia-se a partir da adolescência e a maior incidência então é entre mulheres entre 15 e os seus 45 anos. Com um pico no seu diagnóstico por volta dos 25 a 35 anos. Mas ela pode também acometer mulheres antes da primeira menstruação, antes da menarca e também após menopausa, mas esses são casos mais raros. Então o que a gente observa realmente é um aumento da prevalência, da incidência a partir da adolescência, que pode se estender até o período da menopausa e com um pico maior do diagnóstico por volta dos 30 anos. E quais são os sinais que levam a mulher a desconfiar da endometriose e buscar ajuda? Então, a gente fez um trabalho, um pré-trabalho na Faculdade de Medicina de Botucatu, que mostrou que 50% das pacientes que foram encaminhadas para o nosso ambulatório de algia pélvica e endometriose, elas não tinham a capacidade de reconhecer que aquilo que elas sentiam era alterado. E muitas delas só ouviram falar da endometriose no momento do diagnóstico. Então, um dos primeiros sinais, e esse é o grande alerta que a gente quer transmitir com essa campanha, que um dos primeiros sinais é aquela cólica menstrual que a gente fala incapacitante. Ou seja, a cólica menstrual é uma queixa comum das mulheres e por isso mesmo há uma tendência cultural de a gente banalizar esse sintoma. A gente fala, isso é coisa de mulher, menstruação é assim mesmo. E o que chama a atenção é que aquela cólica, aquela menstruação dolorosa que leva a um prejuízo das atividades de vida diária, ou seja, a mulher deixa de desempenhar as suas funções do dia a dia, ela falta ao trabalho, ela falta a um compromisso social, a menina ela falta à escola, ou muitas vezes aquela cólica menstrual que não melhora com analgésico comum, com anti-inflamatório habitual, e que a mulher tem a necessidade de ir a um ambiente hospitalar, um ambiente de um pronto atendimento, para fazer medicação endovenosa, medicação na veia, isso não é normal e a gente tem que valorizar. E os primeiros a valorizarem isso são a própria família. Então a família não pode minimizar ou menosprezar a cólica daquela menina, a cólica daquela mulher, principalmente quando ela leva a um impacto, um prejuízo das funções, das atividades de vida diária. O que deixa a gente realmente preocupado é que culturalmente se falava, isso é coisa de mulher. Então você percebia que na família, a sua mãe, a sua irmã, a sua prima, olha, está sofrendo, está menstruada hoje. Isso é normal, é coisa de mulher. Isso está mudando, doutor? Então, na verdade, essa é a primeira mudança que a gente conclama aí a nossa sociedade, as famílias, para a gente olhar com outros olhos essas queixas das mulheres. Porque, como eu disse, Márcio, há uma tendência de a gente naturalizar e banalizar a dor. Isso é até uma questão cultural. Isso não é apenas aqui na nossa região, no nosso país, isso é no mundo inteiro. E, na verdade, a gente tem que mudar porque um dos primeiros sinais é realmente essa cólica incapacitante. Então a gente precisa realmente valorizar
principalmente quando ela leva a um prejuízo das funções do dia a dia, uma cólica que impacta a vida da mulher, a qualidade de vida, ela não é normal. E uma das grandes dificuldades do diagnóstico da endometriose é exatamente porque ocorre essa banalização, essa naturalização que começa dentro de casa, com a família, mas muitas vezes também muitos profissionais de saúde, a paciente vai de maneira recorrente à unidade de pronto atendimento, às vezes à unidade básica de saúde, solicitando medicação, e aí muitas vezes a pessoa fala, nossa, você de novo aqui, com dor novamente, né? Então às vezes há uma tendência até dos próprios profissionais de saúde de não valorizarem a queixa daquela mulher, daquela menina. Então, principalmente quando ela é recorrente, a gente tem que valorizar, e principalmente quando ela impacta realmente o dia a dia. E outra questão que dificulta muito o diagnóstico da endometriose é que os sintomas eles não são muito específicos. Então é importante realmente a gente começar a dar mais ouvido, a começar a dar mais atenção para a queixa dessas mulheres, porque como você disse, afinal nós estamos falando da saúde das nossas esposas, das nossas filhas, das nossas mães, das nossas tias, das nossas primas, das nossas colegas de trabalho. E a gente precisa sim, né, valorizar e dar um suporte maior para que elas possam ser conduzidas a um diagnóstico e um tratamento apropriado. Na primeira consulta, o médico consegue diagnosticar que é a endometriose, doutor? O diagnóstico ele é baseado principalmente na história clínica. Então, como eu disse, aquela história da mulher que tem uma cólica, que impacta, né, uma cólica incapacitante. E muitas vezes também o histórico de infertilidade, aquele casal que está tentando engravidar e não consegue. Então, a história clínica é o primeiro passo para a gente fazer a suspeita do diagnóstico de endometriose. Depois disso, um exame minucioso, um exame ginecológico, um exame físico minucioso, direcionado para alguns achados que podem estar associados com a doença, também ajudam bastante. Mas a gente sabe que um exame físico normal ele não descarta o diagnóstico da endometriose. Mas é importante que os colegas que fazem esse atendimento primário dessas pacientes, né, o primeiro atendimento, para realmente eles valorizarem essas queixas. E hoje a gente vê que as principais recomendações das principais sociedades de especialidade, eles orientam que diante de uma suspeita clínica de endometriose, a gente institua o tratamento oportuno, que normalmente ele é feito com contraceptivo hormonal, para bloquear o eixo hormonal, e também com analgésicos e anti-inflamatórios. Então, a partir da suspeita clínica da endometriose, o profissional está autorizado a instituir o tratamento direcionado para a doença. E a gente sabe que 80% dessas mulheres elas vão ter uma boa resposta a esse tratamento primário, esse tratamento inicial. Então a gente não pode negligenciar. Frente a uma suspeita, institui tratamento. E caso essa paciente ela tenha uma boa resposta, ou seja, um bom controle álgico, um bom controle da dor, não necessariamente ela precisa ser acompanhada num centro de referência. Muitas vezes essa paciente pode continuar sendo acompanhada no consultório do colega, na unidade básica de saúde, porque existe uma questão também de um fluxo, né, com uma demanda muito grande para o nosso serviço, que acaba sendo um serviço de referência, e realmente a gente tem um pouco de dificuldade de manejar. E a gente sabe que boa parte daquelas pacientes que são encaminhadas para o nosso serviço, elas poderiam estar sendo acompanhadas por outros profissionais e poderiam estar muito bem se estivessem com um tratamento instituído de maneira precoce, porque a gente sabe também que a instituição do tratamento precoce, ela aumenta as chances de resposta a esse tratamento. A gente tem uma pergunta de uma ouvinte aqui, a Helena pergunta se é verdade que a endometriose, a infecção, pode chegar a recobrir outros órgãos. Isso. Então, na verdade, a endometriose ela tem um padrão de distribuição que ele pode variar de mulher para mulher. Mas a gente fala que a endometriose é uma doença benigna com um comportamento maligno, né? Porque as mulheres não vão morrer por conta de endometriose. O grande problema da endometriose é o prejuízo para a qualidade de vida. Mas a endometriose ela tem a capacidade de realmente infiltrar outros tecidos, infiltrar outros órgãos, se estender principalmente pela região pélvica e muitas vezes, né, lançar focos à distância. Então a gente sabe de casos raros, existem locais atípicos da endometriose, como pulmão, cérebro, fígado. Então são lugares que não são habituais, mas tem descrito na literatura. Então, esse padrão de comportamento da endometriose, né, seria mais um padrão de comportamento de doença maligna, mas ela é uma doença benigna, né? Mas realmente a extensão, o quanto que ela vai se estender, o quanto que ela vai progredir, o quanto que ela vai infiltrar os tecidos, isso é variado de mulher para mulher. E a gente não sabe precisar nem predizer como que cada organismo de cada mulher vai responder. Mas muitas vezes a endometriose, realmente, os principais locais de acometimento da endometriose é na superfície externa do útero, nos ovários,
nos intestinos e pode pegar também a região a lateral do útero com comprometimento da bexiga e dos ureteres. E é possível saber qual é a causa da endometriose? Na verdade, existem várias teorias para explicar o desenvolvimento da endometriose. E a gente sempre fala, né, em medicina que quando a gente tem muitas teorias para explicar uma coisa, significa que pouco a gente sabe, né? Uma das principais teorias que é preconizada é a teoria da menstruação retrógrada, ou seja, a menstruação, do mesmo jeito que ela sai através do colo uterino e se exterioriza pela vagina, ela poderia também refluir, né, pelas tubas uterinas e o sangue menstrual cair dentro da cavidade abdominal. Essas células, né, mas a gente sabe que esse fenômeno da menstruação retrógrada, ele é quase que universal, ou seja, 90% das mulheres, elas apresentam esse quadro. Já fizeram estudos anteriores que mostraram que quase 90% das mulheres têm conteúdo menstrual, conteúdo sanguinolento dentro da cavidade abdominal no período menstrual. O que a gente acredita, né, que propicia o desenvolvimento da endometriose seria uma alteração do sistema imunológico dessas mulheres, que não reconheceria aquelas células ectópicas, aquelas células de endométrio fora da cavidade endometrial como células alteradas e não teria condições de destruir essa célula e conter o processo de evolução da endometriose. Então, em última instância, a gente acredita hoje que seja um problema imunológico. Existe também uma questão genética. Mulheres com antecedente de primeiro grau, ou seja, mulheres que têm irmãs e mães com antecedente de endometriose, elas têm um risco 7 vezes maior de desenvolver endometriose, e não só de desenvolver endometriose, mas também a forma infiltrativa da doença, que é a forma mais grave, a forma mais desafiadora de tratamento, que muitas vezes vai precisar de procedimentos cirúrgicos que são bastante complexos. Doutor, existe um tratamento e existe cura para a endometriose? Hoje a gente fala muito mais... Ainda hoje a gente fala muito mais em controle da doença. Então o objetivo do tratamento é reestabelecer a qualidade de vida dessas mulheres. Isso pode ser feito com tratamento medicamentoso, com remédios, com terapias alternativas. Então é importante a gente entender também que é uma condição que afeta, como eu falei, aspectos não só de ordem física, mas também psicoemocional. Então há a necessidade de um acompanhamento não apenas com o ginecologista, mas muitas vezes também com o gastrocirurgião, com o urologista, com o fisioterapeuta, com o psicólogo. Então existem outras terapias de suporte para essas mulheres que tendem a ter um bom controle dos sintomas e do quadro clínico. E também existe o tratamento cirúrgico, que é recomendado para aquelas mulheres com uma refratariedade ao tratamento clínico, ou seja, aquelas mulheres que não respondem ao tratamento clínico, elas muitas vezes vão necessitar do recurso da cirurgia. O problema da cirurgia é que são realmente cirurgias bastante complexas, que muitas vezes necessitam de uma equipe multiprofissional, multidisciplinar. A ressecção não apenas, né, o objetivo da cirurgia é ressecar os focos de endometriose, mas dependendo da extensão da doença, às vezes há necessidade de cirurgias radicais, com ressecção do próprio útero, dos ovários, do intestino. Então, por isso, a importância de uma equipe multidisciplinar e, sem dúvida nenhuma, dado o risco, né, a morbidade da cirurgia e o risco de complicação, esses procedimentos eles devem ser realizados dentro de centros de referência, com equipes habilitadas e capacitadas, não apenas para fazer o tratamento global, o tratamento completo da doença, mas também para intervir caso hajam complicações, e a taxa de complicação nesse tipo de cirurgia também não é desprezível. Você comentou sobre as mulheres que desconfiam da endometriose devido a dificuldades de engravidar. Como a doença afeta a fertilidade? Muitas vezes, exatamente por conta desse refluxo, né, de sangue menstrual, vai criando-se uma resposta inflamatória crônica dentro da cavidade abdominal, dentro da cavidade pélvica. Isso muitas vezes acaba predispondo à formação de aderências e um fator que a gente fala tubo peritoneal, ou seja, ele vai levar a uma obstrução da tuba uterina. E se tem uma obstrução da tuba uterina, o óvulo que é produzido pelo ovário, ele não tem condições de encontrar com o espermatozoide, ele não vai atingir a cavidade uterina. Então, na grande maioria das vezes, é por um fator anatômico, um fator obstrutivo, né, da tuba uterina, que faz essa comunicação entre o útero e o ovário para a gente poder encontrar o óvulo com o espermatozoide. E outra questão também que impacta bastante a fertilidade é a própria inflamação crônica. Então a gente tem liberação de inúmeros imunomediadores que vão causar um ambiente desfavorável à fecundação, à implantação e o desenvolvimento do embrião. E há casos que é necessária cirurgia?
Quando a gente fala de infertilidade, é extremamente importante a gente entender também que o tratamento da endometriose ele tem que ser bastante individualizado. E a gente tem que entender qual que é o quadro clínico da paciente, qual que é a extensão da doença e quais são os objetivos dessa paciente. Então, a depender dessas 3 características, né, os sintomas que ela apresenta, a extensão da doença e os objetivos, para o tratamento da infertilidade a gente tem diferentes opções. Uma delas é a própria fertilização in vitro. Então, os casais deveriam procurar um método de reprodução assistida, que às vezes a gente tem bastante restrição, porque é um tratamento que não é previsto pelo SUS e ele tem um custo bastante significativo. O recurso da cirurgia ele tem que ser avaliado caso a caso, porque, como eu disse, a cirurgia ela tem uma morbidade significativa e, às vezes, a própria cirurgia pode também impactar o futuro reprodutivo dessa mulher. Então, a gente tem que pesar muito bem se é uma paciente que ela tem a tendência a se beneficiar do ponto de vista reprodutivo, se ela tem a tendência a se beneficiar com a cirurgia. Alguns trabalhos mostram que sim, as mulheres aumentam a taxa de fertilidade após a cirurgia, mas a gente encontra também na literatura muita recomendação para os procedimentos de reprodução assistida. Bom, no primeiro jornal nós estamos conversando com o Dr. Daniel Dias sobre endometriose. Nós vamos fazer um intervalo, vamos tomar uma água. Já já nós voltamos com a parte final dessa entrevista, falar sobre um evento que vai acontecer hoje à noite no Teatro Municipal sobre esse assunto. Entrevista. 7h23, voltamos com a entrevista aqui no Primeiro Jornal com o Dr. Daniel Dias, médico ginecologista, obstetra, a respeito de endometriose. Doutor, hoje à noite no Teatro Municipal acontece um evento, um documentário muito interessante sobre esse assunto, né? A expectativa é de que as mulheres, que os casais, né, compareçam para assistir esse documentário, né, doutor? Isso. Então, como parte da campanha do Março Amarelo, que é o mês mundial de conscientização da endometriose, hoje, a partir das 7 horas da noite, então, o Teatro Municipal de Botucatu vai estar de portas abertas para a apresentação de um documentário internacional chamado Below the Belt. Então, esse documentário é um documentário produzido nos Estados Unidos, em que ele aborda realmente o drama de 4 mulheres com diagnóstico de endometriose e as dificuldades para elas conseguirem um tratamento cirúrgico dessa condição. Então, é um documentário bastante ilustrativo, ele representa muito bem o drama, né, exatamente dessas mulheres, e ele dá um panorama geral da situação da endometriose no mundo. Então, como eu disse, as dificuldades do diagnóstico, do acesso ao tratamento não são exclusividades da nossa região, do nosso país, mas do mundo inteiro. Então, ele é um filme bastante representativo que eu recomendo a todos que têm interesse sobre o assunto de assistir e acompanhar. Depois disso, a gente vai ter uma dinâmica com o público, então a gente vai ter algumas pacientes acompanhadas no nosso serviço, no nosso ambulatório de algia pélvica e endometriose, que vão fazer então um autorrelato da experiência delas com relação ao tratamento da endometriose, e o objetivo é exatamente, né, engajar o público, engajar outras mulheres que eventualmente estão passando pela mesma situação e mostrar que sim, a gente consegue, né, há uma esperança e muitas vezes o tratamento ele pode ser efetivo, as mulheres podem ter uma boa resposta ao tratamento apesar de todas as dificuldades. E depois a gente vai abrir o espaço para algumas perguntas, para tirar algumas dúvidas. Então eu acredito que vai ser um evento bastante dinâmico, bastante informativo, que eu recomendo a todos. Ele é aberto ao público e a entrada é gratuita. E a gente gostaria realmente de ter uma boa mobilização, agregar um bom público. É um filme para toda a família, não apenas para as mulheres, mas também para os seus familiares, amigos, para que eles compreendam e dessa forma a gente possa ter uma consciência maior sobre essa condição que ainda é pouco conhecida e dessa maneira a gente acolher melhor essas mulheres portadoras de dor pélvica crônica e endometriose. O senhor já falou isso no início, mas é bom a gente sempre reforçar o percentual de mulheres no Brasil que sofrem da endometriose. Se a gente for ver pelas estatísticas, a gente tem uma estimativa que cerca de 7 a 8 milhões de mulheres no Brasil sejam portadoras de endometriose. No mundo, a gente fala de algo em torno de 180 milhões de mulheres. Só para a gente ter um panorama da nossa região, a gente fez um levantamento considerando a população da nossa DRS, da Diretoria Regional de Saúde 6, que a sede é em Bauru. Contando a porcentagem de mulheres na população geral e a prevalência da endometriose, nós estamos falando de algo em torno de 60 mil mulheres só na nossa região que provavelmente têm o diagnóstico de endometriose. Se a gente considerar que 20% dessas mulheres vão necessitar de tratamento cirúrgico,
nós estamos falando de cerca de 12 mil mulheres com necessidade de tratamento cirúrgico para endometriose só na nossa região. E o único hospital público que faz atendimento a essas pacientes, ou que oferece o tratamento cirúrgico para essas pacientes no SUS, é o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Ou seja, a gente precisa começar a discutir políticas públicas de atenção a essas mulheres. Nós precisamos criar uma demanda social para que centros integrados de atenção às mulheres com endometriose sejam criadas, não apenas na nossa região, mas em todo o estado e, se possível, em todo o país. Já passou da hora de ser levado com mais seriedade tudo isso, né? Das pessoas terem conscientização, no seio da família, as pessoas saberem que isso aí não é coisa de mulher, né? Não é frescura. Também não é frescura, não muita é, gente não, às vezes não pode acaba minimizar, dizendo, né? isso acontece com mulher mesmo, de levar você tá exagerando. de levar com a seriedade que o assunto merece, né? Que as autoridades de saúde também ampliem Botucatu, atingindo um raio de quantos quilômetros? Quer dizer, a fila de espera é muito grande para ser atendido e tudo mais, sendo que Botucatu, num raio do quê? 100 quilômetros, talvez, ou mais, é a única cidade que faz esse tipo de cirurgia, de atendimento. São 68 municípios que abrangem na nossa região. Então, realmente, a gente carece, né, de uma estrutura melhor de atenção a essas mulheres, não só com a criação de centros integrados, que, como eu disse, essas mulheres vão precisar de um acompanhamento com o ginecologista, urologista, gastro, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista. Então a gente precisa criar, né, centros que integrem toda essa equipe, que dê essa assistência holística, essa assistência global que essas mulheres merecem, e a gente precisa também começar a discutir a formação dos futuros profissionais, porque hoje carecem até profissionais habilitados e capacitados para realizar o tratamento e principalmente esse tipo de procedimento que, como eu falei, ele é bastante complexo, então precisa de uma formação, precisam de anos de treinamento e formação para formar esses cirurgiões. Então a gente precisa realmente rever essas políticas para acolher e atender melhor essas mulheres, porque não é uma porcentagem desprezível da nossa população que sofre com essa condição. A partir da mulher sendo diagnosticada, tratamento e tudo mais, é possível que ela leve uma vida quase que normal? Sim. E muitas vezes, como eu comentei, esse objetivo, né, de a gente permitir restabelecer a qualidade de vida das mulheres, permitir que elas tenham uma vida plena, com pouca sintomatologia, tomando a menor quantidade de medicação possível, isso é possível, e como eu comentei, em 80% das vezes a gente consegue isso com o tratamento inicial, né? Mas 20% dessas mulheres vão ter que passar pelo desafio da cirurgia, que, como eu disse, é bastante complexo, mas sim, elas podem melhorar. Num levantamento do nosso serviço, a gente observou que 45% das mulheres elas tiveram uma resolução completa do quadro álgico após o tratamento cirúrgico. 35% delas melhoraram, mas elas permaneceram com um quadro de dor. E teve 20% das mulheres que, mesmo com tratamento cirúrgico, elas não melhoraram, mostrando realmente o quanto que é desafiador o tratamento dessa condição. Mas há sim a esperança e a chance dessas mulheres terem uma vida plena, uma vida completa, com o tratamento da endometriose, seja ele clínico ou cirúrgico. Doutor Daniel, a gente gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui, você que acompanhou esse nosso bate-papo, vá até o Teatro Municipal, é muito importante que você vá com a família, né, com o marido e tudo mais, às 19 horas. Não é no teatro? Não, sim. O que é? Às 19 horas. Isso. Eu só queria agradecer aos nossos patrocinadores. Pois não. Então, eu queria agradecer ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, a Fundação para o Desenvolvimento Médico Hospitalar, FAMESP, e a própria Faculdade de Medicina de Botucatu, que estão patrocinando o nosso evento. E também aos apoiadores, que é a Associação dos Servidores da Unesp, a ASU, a Associação de Ginecologia e Obstetrícia do Estado de São Paulo, a SOGESP Regional Centro-Oeste, e Comunicação, Mídia Exterior e Marketing, e a Prefeitura Municipal de Botucatu, através das suas secretarias de Saúde e de Cultura. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Bom dia. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.